Saudação, gente bonita. Ótimo manhã de sábado. Aconteceram algumas coisas logo aqui no início da manhã, então vamos aproveitar enquanto a gente rega a horta e falar um pouco sobre elas. Muito bem. A notícia foi dada de maneira bem discreta, da seguinte forma: caças turcos e israelenses se chocam sobre a Síria. Mas, na verdade, a notícia é: a Turquia, como previsto, partiu para cima de Israel. Gente, ontem à noite mesmo, mais e mais tropas dos Estados Unidos se retiraram da Síria. E o que é que nós falamos? Nós falamos que, à medida que as tropas norte-americanas se retirassem da Síria, como a natureza não suporta vácuo, outras tropas entrariam no lugar delas. Nós somos a leste do Eufrates. Essas tropas provavelmente serão iraquianas, tropas aliadas ao Irã de alguma forma. Mas no oeste do Eufrates, na Síria Central, fatalmente essas tropas serão turcas. Dito e feito. É o que já começou a acontecer. Mais do que isso, as tropas, a Força Aérea Israelense estava bombardeando Damasco até ontem, porque ontem à noite, ao que tudo indica, os turcos partiram para cima dos israelenses e deram combate a eles. E aí fica uma situação interessante, porque até vi um infeliz lá, né, comentando: um país da OTAN atacando um aliado. Cara, a questão não é essa, não. A questão é: a Turquia é um país da OTAN, Israel não é, certo? Lembra o tal artigo 5º, que todo mundo ficava falando que se a Rússia atacasse a Polônia, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, fosse quem fosse, eles iriam invocar? Então, agora o pessoal do artigo 5º parece que se esqueceu, né, desse detalhezinho, e agora chama Israel de aliado, como se os errados fossem os turcos. Gente, lá no início, quando... Peraí. A gente tem que, como eu disse várias vezes, arrancar as mudas antes que elas se tornem ingovernáveis, sabe? Arrancar essas praguinhas. Isso aqui é caputinha. Eu sei que isso é considerado punk, é bonito e tal, mas, cara, isso toma conta da horta numa velocidade que vocês não sonham, não imaginam. Certo? Então a gente tem que arrancar assim como a tiririca. A gente tem que arrancar assim que nasce. Porque depois, para perder o controle, é muito rápido. Então, sim, eu estou arrancando não só a tiririca, mas a caputinha aqui. Mas é porque é demais. E, como eu disse, elas tomam conta. Esse aqui é onde estão meus amendoins. Nada contra a caputinha, mas o que eu plantei aqui foi amendoim. O que eu quero é amendoim. Já tem alguns nascendo. O que eu quero é amendoim, não é caputinha não. Caputinha que tem. Então eu tenho que arrancar elas enquanto eu ainda dou conta. Porque se crescer, gente, toma conta numa velocidade absurda. Não fazem a noção do tanto que isso cresce rápido. Para não falar que se fosse uma planta útil não cresce tão rápido, ela tem essa utilidade, né? É uma flor bonita e tal, é uma punk, não sei o que. Mas o que a gente quer aqui é amendoim. E eu vi nascer 2 formigueiros ali. Agora não. Mas mais tarde eu vou para cima deles também. Senão, gente, a horta, a gente perde o controle dela muito rapidamente. Muito rapidamente mesmo. Mas vamos falar dos turcos. Como eu já estava dizendo, o país membro da OTAN não é Israel, não. O país membro da OTAN é a Turquia. E agora, o que Israel vai fazer? Israel vai atacar a Turquia? Eu nem entro no mérito de que seria uma imbecilidade, né? Atacar a Turquia. País com a marinha mais poderosa de todo o Oriente Médio, que faz caça de 5ª geração, que tem mísseis, olha lá, ó, tá vendo? Formiga. Aí ela, ó. Então a gente tem que combater
Assim que a gente detecta. Já identifiquei o formigueiro. E agora não, porque agora é a hora que eu tô regando a horta, né? Mas depois do almoço, essas formigas vão ter que ir pro mundo do além do aquém. Vão ir pro céu das formigas. Que aqui elas não vão ficar não. Não vai mesmo. Pronto, já tiramos o básico, podemos voltar a molhar. Pronto. Mas voltando. A Turquia é membro da OTAN, não Israel. Israel vai fazer o quê? Israel vai atacar a Turquia? Evidentemente que não vai, né? A audácia deles é com fracos. A audácia dele é igual a dos Estados Unidos. Contra países ou desarmados ou que não têm condições reais de enfrentá-los no campo de batalha. Contra mais forte, Israel nunca foi. Contra de força equivalente, Israel nunca foi. E a Turquia é uma coisa que o Estado de Israel não tem coragem de enfrentar, não. Para ser honesto para vocês. Não vai mesmo enfrentar. Olha lá, tá vendo? Olha o tanto que nasce. Gente, é impressionante. É fora do normal. Isso aqui, conforme vocês estão vendo, é onde eu plantei o capim-limão. Capim-limão é bom para nossa estratégia de chazinho, né? Ter nosso chazinho e tal. Trouxe uma muda lá da dona mãe, lá de Goiás. Ela virou uma moitinha, arranquei, separei os rizomas e estamos aqui plantando para a gente ter. Né? Na roça é muito importante a gente ter nosso chazinho. Alguns canteiros a gente já molhou, mas vamos só dar um reforço, né? Vamos só dar um reforço. Bom, voltando, como a gente previu, a Turquia partiu para cima de Israel. É lógico que ela partiria para cima de Israel. O Erdogan estava falando que ia fazer isso. Ai, mas eu nem não sei onde que o Erdogan é um traidor. Aham, claro. Claro que leu. É óbvio que leu. É o que eu estava comentando na live que a gente fez agora mesmo. Por muito tempo, a opinião e a propaganda disfarçada de informação que as pessoas tinham era dada pela imprensa, né? É essa imprensa que deu a impressão que o Erdogan era um traidor, que os árabes eram todos traidores, que a Arábia Saudita estava do lado de Israel, que a Índia não vale nada. Só presta quem está do lado deles e quem faz o que eles querem, né? Eles são os únicos que prestam. Fora deles, todo mundo é vagabundo. Todo mundo é traidor. Ninguém serve para nada. Uhum. Gente, nós falamos. O filho do Erdogan, que provavelmente é quem vai no futuro sucedê-lo, estava fazendo manifestações enormes em Ankara, capital da Turquia, e onde vivem os turcos nacionalistas, que reunia até 1 milhão de pessoas. Manifestações contra o Estado legítimo e em favor dos palestinos, certo? A Ursula von der Leyen tentou participar de uma reunião onde estavam os turcos e alguns aliados dos turcos, nem cadeira para eles ofereceram. Então os sinais estão aí, cara. Não vê quem não quer, sabe? Enxerga outra coisa. Quem quer enxergar outra coisa. É dissonância cognitiva. Porque a bem da verdade, Israel nunca foi... Quer dizer, na época, né, dos liberais, do Ataturk, que era o Fernando Henrique Cardoso, o Mohandas Gandhi da Turquia, que a Turquia tinha essas pretensões de cachorro faroldiqueiro, de fazer parte da Europa, de ser aceito por ocidental. Nessa época, até que vá lá, havia uma certa afinidade entre a Turquia e Israel. Inclusive foi nesses termos que a Turquia entrou na OTAN, né? Só que as coisas mudam, a roda gira, o tempo passa. Definitivamente, se tem uma coisa que a Turquia hoje não é
é aliada de Israel, muito pelo contrário. E aí muita gente fica negando isso, né, e não sei o quê, dando a impressão que a Turquia era mais um cachorrinho fraudiqueiro do Estado ilegítimo. Porque o que eles têm hoje, diante da ausência de fatos, é propaganda, cara. É só propaganda. Tem hoje é só propaganda. Não sei se vocês lembram, isso aqui tava um lixo, só mato, mal dava para ver salmeirão. Mas é o que eu disse, arranca um pouquinho por dia e no instantinho essa horta tá limpa. Não arranca nada e no instantinho você nem tem mais horta. A horta é um negócio que exige cuidado constante. É tipo a paz, cara. Imagina que a paz seja salmeirão. Os inimigos da paz estão em todo lugar. E a opressão não é aliada da paz, não. Essa paz sem voz, essa paz subalterna, não é a paz que vale a pena, não. Nisso nós concordamos com o nosso filósofo russo favorito, Soloviev, que há certo tipo de paz que não vale a pena ser vivida e que só são possíveis depois da guerra. O caso do Oriente Médio ilustra isso bem, cara. Porque eles até cumprimentam uns aos outros com shalom, né? Ó, shalom, paz. Que tipo de paz? Uma paz excludente, uma paz de apartheid, uma paz de opressão, uma paz de genocídio? Paz é inaceitável. E aí, por mais cruel que seja dizer, os turcos não são os palestinos, né? Eles têm um Estado e são mais que capazes de se defender. Essa é a questão. Eles são muito mais que capazes de se defender. E por se defender, é de todos. Inclusive, claro, acho que até principalmente, né? Qual que é a força desestabilizadora principal do Oriente Médio? Qual que é a força que impede a paz, a prosperidade, a harmonia, o desenvolvimento do Oriente Médio? Todo mundo sabe qual é. É a que o Ocidente apoia. E até que a OTAN apoia. Só que agora as coisas mudaram. Agora as coisas mudaram. E não vão voltar a ser o que era. Essa é a verdade. Elas não vão voltar a ser o que era. Vamos lá, ali tá molhado. Teve umas contas de tardezinha, eu molhei. Exatamente para evitar muito trabalho hoje, né, de manhã. Isso aqui também, das mudinhas são nascendo lá. Tá vendo a formiga? Aqui o formigueiro, ó. Pode ver que elas já estão começando a limpar o lugar onde passa. Nesse lugar onde eu joguei água. Hoje, depois do almoço, eu vou vir aqui conversar com elas. Vamos chamar essas saúvas de israelenses. E eu sou o camarada Erdogan. Hoje, depois do almoço, nós vamos ter uma conversa. Elas e eu. Gente, a formiga carnívora, ela é nossa aliada. Sabe? Por mais que ela seja desagradável. Olha lá, ó. Por mais que ela seja desagradável, que ela pica, ela ferroa, ela não morde não. Certo? A formiga correição morde. Mas aqui quase não tem correição. E a correição não tem muito o que você fazer contra ela, porque ela é nômade, né? Agora, a lava-pé não. A lava-pé faz formigueira. Mas a lava-pé eu faço questão de deixar quietinho em paz. Porque a lava-pé é carnívora, então ela se alimenta de outros insetos. Então essa eu faço questão de deixar, mesmo que elas me piquem. Mas a formiga cortadeira não.
formiga cortadeira ela não me traz nenhum benefício. Muito pelo contrário. Ela só traz prejuízo. Ela só destrói. Ela tem que ser combatida cotidianamente. Não adianta você cortar um saco de folha de mamona, fazer veneno de formiga e deixar lá 6 meses, não. Na verdade, não dura um mês. Elas são bem resilientes. O combate é diário, todos os dias, né? Mas, voltando ao caso principal, como é que eles deram a notícia aqui, ó, já tô nascendo outro aqui, ó, impressionante. Nossa Senhora, como é que pode? Essas formigas não dão descanso, elas não dão paz. E eu vou ver se eu planto. Agora vai ficar difícil plantar as coisas, porque já não tem mais chuva, o frio vai apertando. Mas vou dar um jeito de plantar uns margaridão, um feijão de porco aqui. Essas coisas que vão mostrando para as formigas que esse lugar não está abandonado, né? Plantas tóxicas. O bom do margaridão é que as folhas dele são tóxicas para o formigueiro. Porque a formiga, gente, ela não come a folha. Ela usa a folha para alimentar o fungo do qual ela se alimenta. Formiga é uma agricultora. Formiga cortadeira é uma agricultora. Ela não se alimenta de nenhuma das folhas que ela corta. Certo? Ela usa essas folhas para alimentar os fungos dos quais ela se alimenta. O interessante do margaridão é que o margaridão é um fungicida natural. Certo? O margaridão é um fungicida natural. Então, a formiga se afasta do margaridão. Eu só vou dar um jeito de ver se hoje mesmo, de tarde, eu já consigo cortar uns estacas, plantar aqui em volta da horta. E eu tenho algumas sementes de feijão de porco, vou plantar elas por aqui. A formiga até corta o galho do feijão de porco, até corta, para ser honesto com vocês. Só que a folha do feijão de porco tem o mesmo efeito do margaridão. É fungicida. Então ela ajuda a destruir a comida da formiga cortadeira. Hoje eu vou dar um jeito de plantar. Nem que sejam uns 4, 5 galhos de margaridão aqui. Principalmente nessa parte aqui, ó. Que é onde elas estão concentradas. E espalhar feijão de porco. Que é o que a gente tem que fazer, né? Se a gente ficar só por conta de desviver os formigueiros, a gente não faz outra coisa, não. Tem que fazer o possível para tornar o ambiente desagradável para as formigas cortadeiras. E hoje, na parte da tarde, nós vamos fazer isso. Na parte da manhã, a gente só vai molhar. Até porque aqueles milhos que eu plantei ontem, é importante que eles já comecem a ser molhados. Ontem não choveu, não vai chover, né? Por um bom tempo. Então a terra vai ficando seca muito rapidamente. Lá nós vamos ter que aguar no regador. Vai ser um processo muito trabalhoso. Mas a gente vai começar daqui a pouco. O ideal é isso, rega um pouco à tarde, um pouco de manhã. Combate a formiga dia sim, dia também. Toda hora que puder, arranca uma praguinha. Não deixa fazer tudo de uma vez não, porque senão você perde o controle. As formigas cortadeiras representam muito bem a lógica do estado ilegítimo, né? Você vai deixando, ela vai tomando conta. Sabe? Vai deixando, ela vai... Olha lá, ó. Outro milho que eu vou ter que resolver hoje. Tá cheio de pequenos ninhos. Eu acabei com os 3 principais ninhos, mas eles são conectados. Eles abrem novos. Você mata um e vem 2. Então tem que ser um trabalho constante, sem descanso. E é interessante, ela acaba tendo um papel biológico, que é o de
revolver a terra, né? Oxigenar a terra, trazer elementos do fundo para a superfície. Mas olha o tamanho de área que nós temos aqui em volta, gente, fala sério. Elas não precisam estar aqui. Já estamos na parte da tarde. Tive que terminar de regar a horta. Aquela principal, regar de baixo, regar as covas de milho. Enquanto eu exibo meus morangos, que você tá vendo? Tá dando moranguinho, tá dando flor. Olha que beleza. Vai dar muito morango. Na verdade, eu percebi que esse negócio de colocar a palha por baixo e jogar só esterco por cima, isso aqui praticamente não tem terra. Tá funcionando muito bem. Funcionando muito bem. Então acho que eu vou fazer a mesma coisa nesses canteiros aqui. Porque batata doce a gente planta em qualquer lugar. Batata doce cresce em qualquer canto. Agora morango, né? Então o que eu vou fazer é colocar a fibra aqui em cima e priorizar a produção de morangos. Minhas abobrinhas também daqui uns dias estão produzindo, mas vamos voltar para encerrar nossa conversa sobre geopolítica. Pessoas, outro exemplo interessante dessa mudança de status quo tem a ver com a Ucrânia. Os Estados Unidos, nitidamente, né, o Trump tentou engambelar o Vladimir. O Trump tentou engambelar o Vladimir. Conversa de paz, acordo de paz e sei lá o quê. Mas os Estados Unidos não querem paz. Definitivamente eles não querem. Eles querem dinheiro. Dia desse a gente fez um vídeo zombando do acordo com as terras raras da Ucrânia, né? Que elas estavam todas sob o controle da Federação Russa, mas foi feito um acordo no qual a Ucrânia basicamente cedia as riquezas que não pertencem mais a ela, pertencem à Rússia, em troca de proteção. Paga, é um acordo de mafioso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. No fundo, o que o Trump espera disso já que ele negociou as reservas de terras raras da Ucrânia, ele pretende ficar com elas. Certo? Ele pretende ficar com elas. Aqui, ó, nós plantamos as coisas ontem. E agora ele tem um motivo econômico para justificar o tanto de o pé de abóbora tá grande. Mas eu não entro ali. Não vale a pena não. É muita cobra para pouca abóbora. Então, essencialmente, foi o Rubem Bauer que falou isso para mim. Faz total sentido. Rubens Navarro. O que ele quer é se apropriar dessas terras raras, usando a Ucrânia para tentar tomar elas da Rússia. Cara, não vai dar certo. Os Estados Unidos não estão dando conta de vencer o Iêmen. Não vão derrotar a Rússia, sabe? Isso deveria ser óbvio. Uma bolota, esse é o cachorro do seu Jadir, o Tito. Este cara, bonito, cor de café. Bolota não pode ver eu descendo, que desce também, porque eu adoro andar, né? Mas voltando, é evidente que os Estados Unidos não têm a menor condição de pegar essas reservas de terras raras para eles. Certo? Não tem, cara. Não vão vencer a Rússia, não vão derrotar a Rússia e ficar com as terras raras para eles. Que bobagem! Na verdade, e os Estados Unidos até têm algumas reservas, algumas jazidas de terras raras. Se ele tentasse desenvolver uma política industrial que permitisse a ele não só extrair as terras raras que eles mesmos já têm, como processar elas, ele estaria ganhando muito mais. Mas ele fica nessa bobagem de querer tomar o que é dos outros. Cara, isso não tem chance de dar certo. Isso aqui vai para o almoço amanhã. Certo? Isso não tem chance de dar certo. É como aquele esquema da raposa e das uvas, né? Fica tentando tomar o que não é dele para impedir que os russos tenham. Sei lá se esse é o objetivo. O que essa gente insana pensa. Mas de toda forma ele não vai conseguir deter os russos e não vai conseguir ficar com as terras raras. Então, cara, para quê?
De verdade, que insanidade. Em vez de uma política industrial construtiva, assim, olha, já mandou 300 milhões em armas de novo para a Ucrânia, né? Ao invés de ter mandado esses 300 milhões de dólares para a Ucrânia, e vai acabar mandando mais dinheiro, né? Claro que vai. Se ele tivesse mandando esses 300 bilhões para as empresas mineradoras dos Estados Unidos explorarem as próprias terras raras, ele estaria ganhando muito mais, cara. Sabe, gerando muito mais emprego, não gerando nenhuma morte, criando um clima mais cooperativo no mundo. Mas parece que os que governam os Estados Unidos, eles têm que ter como premissa serem imbecis, serem egoístas, não conseguir enxergar o que está óbvio. Gasta esse dinheiro para descobrir mais terras raras no próprio país. Os Estados Unidos é um país imenso, 9,5 milhões de quilômetros quadrados quase. Tem um Alasca que é gigantesco, as Rochosas. Gasta esse dinheiro procurando terras raras na própria América, no próprio país deles. Encontrando, financia mineradoras para extrair. Extraiu, financia indústrias para processar, processando, invista em tecnologia para transformar em produtos. Mas não, eles querem tomar o que é dos outros. Gente, isso é o Ocidente. Não é só os Estados Unidos da América. Sabe? Parece que eles estão tão acostumados a roubar o que é dos outros, que eles simplesmente não conseguem aproveitar o que é deles. Enfim, é o ocaso de um império, né? É só mais uma medida estúpida, mais uma tentativa de enganar alguém mais inteligente na conta. É assim que os impérios caem. Imagino que com Roma não deve ter sido tão diferente, não. De toda forma, não serei eu que vou lamentar. Tenha um bom sábado.